Essa é a continuação do filme After, Depois da Verdade, que nós já fizemos resumo aqui no canal. O link está na descrição se você ainda não viu. A história começa no verão de 2012, onde a gente vê um casal brigando. E aí descobrimos que eles são os pais da Tessa, e essa é a infância dela sendo mostrada. Ela tenta muito impedir o pai de ir embora, mas ele não para e vai embora dali. Agora, a cena corta para o presente, onde vemos um homem mais velho. E esse homem é ninguém menos que o pai da Tessa, que veio vê-la depois de muitos dias. O Harding também está lá, e não gosta muito disso, porque, onde ele estava todos esses anos quando a Tessa precisou dele? O Harding não estava tratando o pai da Tessa nada bem. Então, a Tessa leva o Harding para o quarto e fala: "Ele é meu pai, você tem que falar direito com ele." Sim, ele errou, mas agora ele quer consertar o erro dele. Depois disso, o Harding vai até o pai da Tessa, dá um dinheiro para ele e manda ele ir embora. Mas o pai da Tessa diz para o Harding que não está ali por causa de dinheiro, ele só veio para ver a Tessa. Na próxima cena, vemos a Tessa e o Landon. A Tessa conta para o Landon que ela foi promovida e vai ser transferida para Seattle. Ela ainda não contou isso para o Harding. Pouco depois, o Harding aparece, e quando ela conta que está se mudando para Seattle, o Harding surta completamente. Ele pergunta: "Por que você não me contou uma coisa tão importante?" E eles começam a brigar. Quando o Harding volta para casa, o pai da Tessa o encontra. O Harding lembra do que a Tessa disse sobre tentar melhorar as coisas com o pai dela. Então, ele leva o pai da Tessa para um bar. Lá, os dois bebem um monte e ficam conversando sobre a Tessa. O Harding mostra umas fotos dela para o pai. Mas aí, um cara começa a ser grosso com eles. Vendo isso, o pai da Tessa começa a brigar com o cara. E logo o Harding entra na briga também. Nisso, o dono do bar liga para a Tessa do celular do Harding e chama ela lá. A Tessa fica furiosa com os dois, porque eles não deviam estar fazendo aquilo. Quando chegam em casa, o pai da Tessa diz para ela que tentou muito encontrá-la. Mas aí, uns amigos dele chegam e ele vai embora. Depois que ele sai, o Harding puxa o assunto de Seattle de novo. Ele pergunta: "Por que você escondeu isso de mim?" E eles brigam mais uma vez. Aí, quando a Tessa vai para o escritório, a Kimberly conta uma verdade para ela que a deixa de queixo caído. A Kimberly diz que eles também ofereceram um emprego em Seattle para o Harding, mas ele recusou. Ao ouvir isso, a Tessa fica chocando. Ela vai falar com o Harding sobre isso e pergunta: "Quando te ofereceram um emprego, por que você não aceitou?" O Harding responde que ele quer vencer por conta própria e que aquele emprego foi o Christian que ofereceu. Depois, vemos que era o último fim de semana da Tessa antes de ir para Seattle. Então, eles saem para passear com o pai do Harding. Eles se divertem bastante. De lá, vão para um restaurante, onde uma garota chamada Lily encontra o Harding e o abraça. Vendo isso, a Tessa morre de ciúmes. Pouco depois, um garçom aparece e começa a conversar de um jeito bem legal com a Tessa. E a Tessa também é super simpática com ele. O nome dele é Robert. Vendo os dois conversando daquele jeito, o Harding fica com ciúmes e vai logo para perto da Tessa, porque ele não consegue dividir ela com ninguém. Mais tarde, quando os dois estão tomando banho, o Harding pergunta para Tessa: "Você só está indo para Seattle porque o Trevor trabalha lá, né?" Mas a Tessa diz que não tem nada a ver. Então o Harding faz outra pergunta: "Você gostava do Trevor?" E a Tessa responde: Eu gostava um pouco dele." Depois de ouvir isso, o Harding sai de lá sem falar mais nada. A Tessa tenta ligar para ele, mas ele não atende. Ele sai para dar uma volta com a tal da Lily e manda uma mensagem avisando a Tessa. A Tessa fica mal, claro, então ela sai de casa e assim que sai, dá de cara com o Robert. Eles vão para um restaurante, bebem alguma coisa e quem aparece lá? O Harding, com a Lily. Quando ele vê a Tessa e o Robert juntos, ele fica péssimo. Ele começa a tratar o Robert super mal, fala um monte de coisa horrível para ele. Aí, a Tessa leva o Robert para fora. O Robert dá o número dele para Tessa e diz:
Se você precisar de qualquer coisa, pode me ligar. No dia seguinte, quando a Tessa vai encontrar o Harding, ele mostra um número de telefone para ela. Era o número do Robert. Ele pergunta: que palhaçada é essa? Vendo isso, a Tessa diz: não é nada disso. Ele só me deu o número dele. Mas o Harding não quer nem saber. E aí a gente descobre que a Lily na verdade é lésbica e o Harding só estava andando com ela. Eles não queriam estragar o feriado da família, então o Harding e a Tessa vão embora dali. Eles tinham brigado, então ficam uns dias sem se falar. Alguns dias depois, o Harding acha um diário da Tessa na casa dela. Naquele diário, a Tessa tinha escrito tudo o que ela sentia. E acredite, ela só sentia coisas pelo Harding. Ela não tinha escrito sobre mais ninguém, só sobre o Harding. Enquanto isso, a Tessa estava indo para Seattle, pensando que, mesmo ela amando só o Harding, porque ele ainda duvidava dela. Ela chega em Seattle, começa a vida nova, mas ela só pensa no Harding. Ela estava com muita saudade dele. E como o Harding não ligava, a própria Tessa liga para ele. Os dois conversam numa boa, tudo fica bem entre eles, porque o Harding tinha lido o diário dela. Mas o Harding ainda tem pesadelos de que a Tessa está com outro cara. Alguns dias depois, o Harding vai para Seattle encontrar a Tessa. Ele entrega o diário para ela e pede desculpas por absolutamente tudo. Ele diz: eu peço desculpas por tudo que eu fiz com você até hoje. Eu sei que não sou um cara legal, mas eu sou perfeito para você. O Harding foi até lá, mas ele continua tendo pesadelos, achando que a Tessa está com outro. Por isso, depois que a Tessa dorme, o Harding vai malhar, porque ele não consegue dormir de jeito nenhum por causa dos pesadelos. Pouco depois, a Tessa aparece e pergunta: o que está acontecendo com você? E aí o Harding conta tudo para ela. Seguindo em frente, a Kimberly conta para Tessa que a mãe do Harding vai se casar. O Harding já sabia disso há um tempão e a Kimberly achava que ele já tinha contado para Tessa. Mas o Harding não tinha dito nada. A Tessa ficou esperando que ele contasse, mas mesmo passando o dia inteiro juntos, o Harding não fala nada. Então, a própria Tessa pergunta: por que você escondeu isso de mim? A gente não tinha combinado que não ia esconder nada um do outro. Aí o Harding diz para Tessa que não era uma coisa tão importante e que ele não precisava contar. Eles meio que brigam de novo. Quando o Harding chega em casa, ele encontra a porta aberta. Ele pega um pedaço de pau e entra. Lá dentro, ele descobre que é o pai da Tessa e ele está completamente bêbado. Ele precisava de dinheiro. Como o Harding não tinha dinheiro, ele dá o relógio caro dele. Aí descobrimos que a Tessa tinha um problema. Ela não podia ser mãe. O médico disse para ela que se ela fizesse um tratamento, tudo ficaria bem. Alguns dias depois, o Harding vai até a Tessa e diz: tenho uma boa notícia. Eu vou me mudar para Seattle por 2 meses. A Tessa fica super feliz com isso. Depois, vemos o Harding com o Christian. O Christian está dando conselhos amorosos para o Harding. Ele diz: você precisa amadurecer um pouco, porque a Tessa é uma garota incrível, e você devia ir no casamento da sua mãe. Seguindo o conselho do Christian, ele vai ao casamento junto com a Tessa. Chegando lá, a mãe do Harding conhece a Tessa e gosta muito dela. Mas o Harding ainda estava ignorando a mãe, porque ele não queria estar ali. De noite, o Harding acorda para beber água e vai até a cozinha. Quando ele chega lá, ele fica chocado. A cabeça do Harding dá um nó, porque a mãe dele ia se casar com outro cara. Então, qual era a relação dela com o Christian? Eles têm uma briga feia ali. No dia seguinte, o casamento da mãe do Harding acontece. Tudo certo. O Christian também estava lá. Pouco depois, o Christian vai falar com o Harding. Eles conversam e o Christian queria contar uma coisa importante. Ele fala: na verdade, você é meu filho. Ele é o pai do Harding. Ao ouvir isso, o Harding fica totalmente chocado. Na cena seguinte, vemos a Kimberly e a Tessa sentadas juntas. E é pela Kimberly que a Tessa descobre que o Harding é filho do Christian. Ouvindo isso, a Tessa se toca que, com certeza, o Harding está precisando dela agora.
que ele deve estar arrasado. Ela vai encontrar o Hardin e o abraça imediatamente porque ela sabia que ele estava completamente destruído. E era exatamente isso. E assim termina esse filme maravilhoso. Se você quiser o resumo da continuação desse filme chamado After, Depois da Promessa, comenta Promessa. Não esqueça aquele like safado para ajudar o canal. Muito obrigado a todos os apoiadores fiéis. E um beijo respeitoso na sua bundinha.